Bom dia. Ó, Mateus 5:31. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo: todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Hoje é 18 de setembro de 2025 e essa palavra saiu umas 3 vezes ontem para mim. E, enfim, resolvi abrir a Bíblia e saiu a mesma. Eu queria falar sobre algo que eu acordei com muita saudade de alguém. Você acordou com muita saudade de alguém? Acordei com muita saudade da minha avó. Uma pessoa muito especial para mim, que era uma pessoa muito excêntrica, que geralmente as pessoas não gostavam de um detalhe dela, né? Ela era muito direta, né? Ela chegava e ela falava com a pessoa diretamente o que ela tinha que falar. Ela não falava pelas costas, ela não falava aos arredores, né? Ela ia lá, e falava. E essa característica dela, que era vista como uma pedra no sapato, como uma coisa estranha, para mim era uma grande qualidade dela, porque era um sinônimo de lealdade, de transparência, né? E a minha avó, ela sofreu muito, né? Por N motivos. Ela teve uma vida assim, eu ia dizer desgraçada mesmo, de muitos problemas, sabe? E ter que carregar tudo sozinha, né? Todos os problemas familiares, de doenças na família, pobreza. E ela foi casada com meu avô a vida toda. Ela realmente não se divorciou dele, como saiu a palavra, porque ela dizia, né, que as mulheres não devem se divorciar de seus maridos. Minha mãe sempre dizia isso. Inclusive, a minha mãe só não se divorciou do meu pai por causa da minha avó. Que a minha avó foi pessoalmente lá em casa, eu lembro, a gente morava em um apartamento pequeno. E aí tivemos a visita da minha avó. Vocês não podem se divorciar. E aí a figura dela, a conversa que ela teve com a minha mãe foi crucial, porque meu pai já tinha saído de casa. E quando o homem sai de casa, aí fica difícil, né? Quando eles estão ainda debaixo do mesmo teto, eles vão por mais que estejam emburrados, comam separados e tal, eles vão voltando a se aproximar, né? Agora quando já sai de casa. E aí, depois, eu lembro que meu pai ligou para minha mãe. Eu nem lembro se foi na hora que minha avó estava lá. Mas depois que a minha avó conversou com a minha mãe, meu pai ligou para minha mãe. E aí depois ele voltou para casa, não sei se foi à noite. E eu lembro dessa tensão, de tudo. Eu lembro da briga. Foi a briga mais feia que eles tiveram. Realmente eu fiquei um pouco assustada. Porque antes, às vezes, eles só se exaltavam. Aquele dia não, aquele dia foi na noite anterior, né? Daí ele saiu de casa. Não sei se saiu em seguida de madrugada ou se foi de manhã cedo que ele saiu. Mas, não, eu queria falar, mas Deus mandou falar sobre o divórcio. Eu queria falar sobre
essa característica da minha avó de ser direta, né? De falar, eu tenho um problema com essa pessoa, eu vou lá e falo direto com ela. E as pessoas não gostavam, porque elas não fazem isso, né? Elas vão aos arredores. Eu lembro que quando eu era criança, eu não sei se a minha avó tinha algum nível de autismo. Os autistas, eles são assim, eles são mais sinceros, eles são podem ser um pouco uma sinceridade inconveniente, pode ser às vezes, né? Não sei. Eles não são muito sociáveis, né? Não são. São ariscos como animais. Então, o autismo está coligado com a primitividade. E quando eu era criança, uma vez eu lembro que aconteceu um probleminha no aniversário meu, uma prima minha veio reclamar de mim. Ai, a outra priminha fez isso comigo. E aí, quando ela veio falar para mim, reclamar da outra criança, eu falei, ou você deve falar diretamente, eu sou criança, foi isso que eu quis dizer para ela. Eu sou criança, não posso resolver. E outra, eu sou outra pessoa, não fui eu que te feri, não fui eu que fiz nada contra você. Você tem que falar com a mãe dessa criança, ou com seus pais. E aí eu direcionei ela, né? E eu acho até que a mãe da criança que tinha tido problema com ela, acho não, teve, ficou brava comigo, porque eu direcionei ela, né? Mas minha avó, ela tinha essa característica, e ela tinha uma característica que era fruto do sofrimento dela. Então, como ela tinha sofrido muito, porque ela apanhou do meu avô traía ela teve muitos filhos, os filhos iam ficando doentes, e aí tinha, né, outro filho também ficava doente, tinha que levar, e ela tudo sozinha, ela tinha que trabalhar, ela tinha que levar filho para o hospital, ela tinha que ficar nos... E aí ela tinha que lidar com o marido que às vezes ficava meio louco, bebia muito, sumia, aparecia. Ela contava histórias, as histórias dela. Ela sempre estava contando as histórias dela. Então, se ela vinha aqui em casa, ela contava. Ela começava a contar as histórias dela, reclamar, né? O que hoje as pessoas falam, ai, vitimismo. Outro dia eu vi essa palavra, né? Para mim são histórias, e eu amo histórias. Enfim, para mim são histórias, e eu que sou... Eu gostava de ouvir. Quando minha avó começava a falar, enquanto todo mundo fazia cara feia, eu lembro que eu ficava assim, tipo, isso, fale mais, que eu quero ouvir, sabe? Tipo, fala que eu te escuto. Eu sempre gostei de ouvir as pessoas. E eu lembro até que uma vez alguém me disse, eu acho que você servia para ser psicóloga, mas por bastante tempo eu achei mesmo. Até ler um pouco, né, das teorias dos grandes psicólogos pais da psicologia, os deuses da psicologia, né, que criaram leis que são imutáveis, que são como doutrinas dentro da psicologia, né? Que eu acho assim, é muito ruim quando uma coisa se torna um deus, né? Se torna imutável. A gente precisa mexer para ver se aquilo não cai, entendeu? Às vezes cai, eu acho que cai, sabe? Então eu gostava, só que eu gostava de ouvi-la como escritora. Primeiro, como neta dela, porque eu estou interessada nas histórias dela. Se ela está falando, é porque ela teve uma vivência, uma experiência. E o corpo dela quer falar. Então, eu queria que ela falasse. Eu sempre me interessei. E outra como escritora.
eu tenho interesse nas histórias dela até hoje, na verdade, né? Eu queria ter ouvido mais. Eu lembro que em alguns anos que eu tive aqui, na minha adolescência, quando eu já estava escrevendo livros, minha mãe um dia chegou, me levou até minha avó, me colocou de frente dela e falou: mãe, a Melissa vai escrever um livro sobre a senhora. Eu quero que a senhora conte um pouco da sua história para ela. E só que assim, a gente ficou pouco tempo ali. Na verdade, essas histórias que mais eu sei da minha avó não foi desse encontro frente a frente. Foi mais de uma coisa casual, de você estar num aniversário e ela começar a falar. Essa coisa do vitimismo, sabe? De reclamar, só que dentro disso tem uma história verdadeira, entendeu? Vitimismo é só uma palavra preconceituosa. Tem uma história, tem uma vivência, tem um tesouro ali, por mais que seja de dor, tem. Entende? E eu tenho pensado nisso, como eu sou vegana, né? Como eu amo os animais, amo os fetos, eu tenho pensado até no, entre aspas, vitimismo deles, dos fetos. O vitimismo dos fetos, o vitimismo das vacas, o vitimismo dos patos lá na França, que vão virar foie gras. Eu tenho pensado nas histórias deles que eles não podem falar, né, do meio de uma reunião de trabalho, de uma festa. Eles não podem ser aquela pessoa inconveniente que vai começar a falar: ai, tá falando de novo a mesma história. Eles não podem, né? Mas nós podemos. Então, assim, eu gostava muito de ouvi-la e hoje para mim é um tesouro, porque eu posso escrever sobre ela. Ela era analfabeta, né? Então, uma vez eu ganhei um buquê de rosas. Eu não sei se foi no meu aniversário de 15 anos, acho que foi. Do meu tio, né? Porque esse meu tio, ele morava com ela, o meu tio mais velho, o primeiro filho dela, tio Luiz. E ela foi à floricultura e tinha a assinatura dela, a Nésia, toda tremida. E aí, né, quando eu fiquei olhando o cartãozinho, todo o tempo não tinha reparado ainda. Que anos sem perceber que ela era analfabeta. Então, quem escreveu o cartão foi a moça da floricultura. A moça da floricultura, ela pergunta, né? O que você quer que escreva? Escreva alguma coisa? Às vezes a pessoa nem assina. Às vezes a pessoa não escolhe nem a flor, sabia? Ai, ai. E aí ela escreveu a Nésia, toda tremida, a letra bem fraquinha. E eu tinha o cartão dela, mas eu perdi, eu tinha pego algumas coisas que eu tinha. Eu tinha um livro que ela tinha me dado, que era um preferido. Uma vez eu levei para a faculdade e esqueci no banco do ponto de ônibus. Mas não tem problema. Tem uma coisa que a gente não perde, né? É a memória, a lembrança, a vivência que nós tivemos com a pessoa. Mesmo que percamos, o tempo passe, que as memórias vão se esvaecendo, ainda assim o que foi vivido ele não é perdido. Amém. Ó, eu tirei uma palavra aqui, Joel 1:8. Chorem, como uma jovem vestida de luto que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram.
A minha avó teve uma relação bem conturbada com meu avô, né? Mas eles se amavam muito, sei lá, é algo até que eu nunca compreendi direito, sabe? A minha avó, quando ela era jovenzinha, na verdade ela estava noiva de outro homem, né? Um homem muito rico, inclusive. Ele tinha até um pequeno avião. Eu lembro sempre disso, que ele tinha um avião. Eu sempre ficava pensando, meu Deus, quem é que tem um avião, né? Naquela época, hein? Que ano que era? Não sei se era 1920, será? Enfim. Mas ela deixou tudo, porque ela se apaixonou pelo meu avô. E depois que meu avô morreu, por mais que eles estivessem sempre, né? Eles continuaram brigando a vida toda. Mas assim, depois o meu avô, na verdade o meu avô que era difícil, terrível ele, né? Ele mudou bastante. Quando eu nasci, ele já estava bem mudado, bem mais calmo. E depois que ele faleceu, minha avó sentiu muita falta dele. Eu não cheguei a ver isso, mas foi que me falaram que ela chamava por ele, ela sentia muita falta dele. É isso. Tchau, compartilhando um pouco de biografia com vocês. Deus abençoe vocês.